O Livro dos Médiuns, item 31, para o ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação das ciências ordinárias, preciso fora passar revista a toda a série de fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Então, você não ensina uma criança um teorema de Laplace na primeira série. Você vai ensinar ele a conhecer os números, a fazer analogia para raciocinar com os números. 1, 2, 3, 4. E assim ele aprendeu. Aprende as letras, a conhecer as letras. E depois ele vai aprender a valorizar e a conhecer o contexto geral. Então, se ele tiver uma boa educação bem sedimentada no início, ele vai ser um bom profissional, vai ser um bom aluno, vai ter sempre o destaque ao longo da sua carreira estudantil. Portanto, quando a gente depara com esse texto, nós temos que ver que o do Espiritismo também é assim. Primeiro, a gente estuda o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho, depois o Livro dos Médiuns, porque aí nós já vamos criando determinados vínculos, determinadas sintonias para nos valorizarmos, para nos aperfeiçoarmos frente à espiritualidade superior. Cada um de nós é membro de uma família universal e vamos encontrar espíritos afins e espíritos menos afins. E esses menos afins certamente nos farão determinados questionamentos mais difíceis, e aqueles mais afins se abrirão mais às nossas perguntas, às nossas teorias, o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, vão refletir e vão começar a tomar novas atitudes. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de Espiritismo experimental, como se faz um curso de Física ou de Química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. Então, para a gente estudar a doutrina espírita, a gente tem que vê-la do aspecto espiritual. E nas ciências ordinárias, nas ciências comuns das cátedras escolares e das universidades, você pode fazer os experimentos que eles vão se repetir. Os ingredientes estão ali na sua mão. Mas no Espiritismo, temos de lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Então, a gente chega, na hora que a gente está na reunião mediúnica, fazendo um experimento, conforme o Kardec fala ali, querendo obter informações do mundo espiritual. Aí os médiuns não recebem comunicação naquele dia. Aí você não vem na próxima, porque você tem outros compromissos, você queria naquele primeiro dia, não recebeu a informação. Aí na outra também você não vai receber, na outra você não vai receber, porque você já criou um bloqueio. Agora você estuda, está ali na reunião mediúnica para colaborar, para deixar ali suas boas vibrações, para deixar ali seus bons sentimentos. Aí acontece uma comunicação, acontece outra, você vai passar pelos estudos necessários. Daí declararmos abertamente que quem quer que blasfeme desse Deus obter a vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espírita jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Da influência do meio. Então, um bom médium, ele tem que ter o cuidado de estar em condição segura, em local seguro, para desenvolver, para exercer a sua mediunidade. Esse local seguro é a sala de reunião mediúnica, é a sala espírita. Então, as pessoas cada um tem o seu momento, cada um tem seu detalhe, sua observação a fazer e seu aprendizado a adquirir. E todos nós estamos aqui para passarmos pelas lições, pelas necessidades de aprendizado. E qual a lição que está reservada a cada um de nós? Vamos estudar, vamos aprender. Sempre estudando e aprendendo, a gente vai ficar mais perceptivo. E determinadas coisas que nos feriam profundamente não tem mais sentido. E determinadas coisas que têm muito sentido hoje, lá na frente não tem mais.
Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objeto de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se queria. Lendo um livro do Jung, eu não me lembro agora o nome do livro, ele falava exatamente sobre as reuniões mediúnicas que ele participou, e ele queria uma resposta, e dava outra resposta. Ele fazia uma pergunta, o espírito respondia outra coisa. Porque era para ele aprender a interiorizar os valores do espírito, e não as respostas científicas que ele queria. Porque depois de interiorizar os valores do espírito, as respostas científicas viriam naturalmente. E o grande Jung, ele acaba deixando um belíssimo trabalho, mas perdendo a oportunidade de espiritualizar ainda mais a obra que ele fez. Portanto, esses fenômenos mediúnicos, eles não são passados de acordo com aquilo que a gente quer, mas são passados de acordo com aquilo que a espiritualidade programou. E para nós, se faz necessário entender essa lógica, para que a gente possa, então, caminhar com segurança e com responsabilidade dentro daquilo que a gente propôs. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito de acordo com as aptidões dos indivíduos. Então, se você quer uma resposta, como foram construídas as pirâmides do Egito? Logicamente que não dá para acreditar que foram pessoas que carregaram aquelas pedras gigantes para colocar ali. Embora a gente vê relatos que carregavam assim, carregavam assado. Poxa, nem em cima da madeira você consegue colocar aquela barra de pedra, porque na hora que você colocar a madeira vai afundar na areia. E qual madeira vai suportar uma pedra de 10 toneladas? É uma coisa meio absurda. E principalmente, pelos que a gente já viu até hoje, ali não tem madeiras tão resistentes assim. Logicamente que os egípcios eles detinham a tecnologia de construir pedras. Sim, a gente não constrói pedras com cimento. Se você misturar cimento com areia, dependendo da proporção de areia e cimento que você colocar, vai ficar mais duro do que uma pedra. Então, se você misturar cimento com areia, você vai formar aquelas pedras. E eles tinham lá o carbonato de cálcio e areia. Eles misturavam e formavam todas aquelas pedras. Então, eram perfeitamente encaixadas porque eram feitas ali mesmo. Tem, inclusive, reportagem no YouTube sobre isso, explicando detalhadamente, inclusive, a mina de carbonato de cálcio, onde eles iam lá tirar para fazer as suas construções. E aqui, importante para você perguntar isso, não foi nenhum espírito que me revelou, foi a reportagem que eu vi lá no YouTube, achei muito lógica, muito coerente, porque nunca engoli aquelas pedras sendo transportadas por seres humanos ou puxadas por boi. Então, cada médium tem sua faculdade, e ele não vai conseguir te responder como elas foram construídas, porque ele não sabe. Ele não tem condições, ele não vivenciou aquela época, porque as comunicações mediúnicas têm isso. O conteúdo interno do médium é tão importante quanto aquele que o espírito vai trazer, que tem ou então uma perfeita sintonia, como tinha o Chico, com o Emmanuel e com o André Luiz, principalmente com o Emmanuel. E muitas das vezes ele estudava durante o sono no plano espiritual, aí ele vinha para a Terra para trazer as informações mais importantes para nós. Ou ele assistia às cenas como se estivesse assistindo uma televisão. Então ele tinha todo um mecanismo, existia com o Chico, para o Chico e com o Chico, uma equipe de espíritos que produziam fenômenos muito maravilhosos que facilitou ele produzir todas as obras que ele trouxe para a gente. Isso não diminui o Chico, pelo contrário, engrandece-o, porque só os grandes espíritos têm essa possibilidade, têm essa equipe trabalhando com eles. Ora, sendo extremamente raro que que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade. Portanto, mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. Então, você tem um médium de psicografia, de psicofonia, de psicopictografia, de efeitos físicos e tantos outros. E para que a espiritualidade vai colocar esses médiuns dentro de uma sala simplesmente para provocar fenômenos? Os médiuns vão estar dentro de uma sala para tratar pessoas. O meio, aliás, muito simples, de ser obviar
a este inconveniente consiste em começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante vem a conhecê-los. Ele as compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, a pessoa chegando na sala mediúnica querer o fenômeno logo de cara é muito complexo. Da mesma forma, o dirigente que quer o médium que chegou lá uma semana, que está na segunda reunião, que ele tem uma comunicação perfeita, sem nenhum ato condenável. Primeiro, ele tem que se educar, ele tem que treinar, vivenciar aqueles momentos ali, para depois ele poder, então, realizar as suas funções mediúnicas com segurança. Mas até lá terá um tempo que exigirá do dirigente da reunião prudência, paciência, conhecimento e saber lidar com o ser humano, porque o médium é muito suscetível. Então, se a pessoa faz uma pequena ofensa e ele está sob a ação de um espírito que também tem aquele sentimento, ou quer infligir nele o sentimento de rancor, de mágoa, de tadinho de mim, aí aquele médium vai embora. Então, o dirigente tem que saber conversar. O médium tem que ter disciplina, porque eu não estou falando para o médium ir embora por causa disso, estou falando que tem médium que vai e acaba se dando mal. E outros vão embora, vão procurar outra casa e lá encontram outro dirigente educado, beleza, vão trabalhar bem. Então, é importante a gente saber os obstáculos que vai encontrar, é importante a gente saber os obstáculos, a forma com que a gente vai vivenciar a vida dali para frente. O que aqueles fenômenos vão trazer para nós? E agora eu sei que existe. Agora eu já visualizei, eu entendi. Então eu vou caminhar com mais segurança. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àqueles que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Então é importante estudar, para quando você for observar os fenômenos, você saber dos riscos que estão correndo, de todas as dificuldades que tem para produzir aquele fenômeno. E o Kardec fala, é bom que ele guarde, manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Então, o médium, ou aquele candidato a médium, ou o espírita que quer aprender o espiritismo, tem que ter disciplina, tem que saber esperar, tem que ter paciência para ele deparar com determinados fatos, porque se ele deparar antes da hora, tem complicações, tem situações mais complexas envolvidas na situação. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições ele produz e quais os obstáculos que pode encontrar. Muitas informações num parágrafo só, né? Então, quando você estuda a teoria da doutrina espírita toda, no caso aqui, na época, era o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e o evangelho que estava em formação, mas principalmente o livro dos espíritos, a pessoa já chegava com determinado conhecimento, e depois da edição do livro dos médiuns, a pessoa já chegava com mais outros conhecimentos, e o que é importante. Então, nós temos que saber valorizar todos esses dados, para caminharmos com a devida segurança. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Então,
quando o médium adquire todo esse conhecimento, ele não vai ter que passar por determinadas dores, por determinados sabores e por determinadas faculdades, porque ele já tem o conhecimento nato da teoria, da filosofia. Então, ao vivenciar aqueles fatos, ele vai saber todas as dificuldades inerentes àquela situação. Ser-nos-ia difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram mediante uma explicação racional. Então Kardec tinha experiência de convencimento das pessoas. As pessoas chegavam pedindo as informações, querendo participar, mas na realidade só estavam ali para para agir com curiosidade, para pensarem, para tentar ludibriar o outro achando que estava se dando bem, e somente depois de estudarem a doutrina que se convenceram. Então, muitas das vezes, o fenômeno vai fazer a pessoa sair falando mal, tomando uma série de atitudes inconsequentes, e depois esses fenômenos mesmo vão aguçá-lo à vontade de estudar. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Então não é porque viu, não é porque ouviu, não é porque presenciou um fato, é porque compreendeu. E a compreensão da doutrina vai fazer muito mais pela sua divulgação do que simplesmente a gente tentar explicar por outros caminhos. Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes a razão do que os olhos. Não adianta chegar para a pessoa e tentar mostrar um fenômeno. Tem que dar ponto para ele pensar, para ele racionalizar, para ele raciocinar. Aí sim, diante dessa razão, ele vai começar a pensar o que ele está fazendo aqui e por que ele está aqui. E, a partir desse momento, ele vai começar a ver que existem outras implicações, outras interações entre o corpo e o espírito, entre o ser humano vivo e os seres humanos desencarnados. Esse método que seguimos em as nossas lições e pelo qual somente temos de nos felicitar. Então, primeiro, instrua. A pessoa tem que estar bem instruída. E depois, então, ele vai para a parte prática para ele poder ver. Tem casa espírita que a pessoa deve frequentar a reunião por 6 meses, a reunião pública e mais uma tarefa. Aí depois que ele vai começar a fazer tarefa, depois que ele vai começar a pensar e entrar num grupo de estudo da mediunidade. Logicamente que essa regra não vai ser rígida, mas é importante dar à pessoa a oportunidade de ele trabalhar, de ele fazer o bem.